Como diagnosticar um fator bioquímico nas crises depressivas? Será que isso é possível? Hoje, nesse vídeo aqui, eu quero mostrar para você como diferenciar os fatores que desencadeiam uma crise depressiva, para te ajudar a fazer esse diagnóstico de um fator possivelmente bioquímico. Meu nome é Rosileia Lopes, sou psicóloga clínica, criadora do projeto Amo Alguém com Depressão e sou mãe de uma jovem com depressão grave. Se você que é psicólogo está aqui nesse vídeo, já gostou desse tema, se preocupa em fazer um diagnóstico correto da depressão, quer identificar um pouco mais sobre as crises depressivas, então já curte esse vídeo aqui, compartilha também com as pessoas que você conhece de outros psicólogos e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ainda. No vídeo de hoje eu vou falar sobre um tema que é reflexo do tema da semana passada. Eu falei sobre crises depressivas, quais são as crises depressivas que existem, né? Como a gente identificar essas crises. Vou deixar até um card aqui em cima para você assistir depois. Mas dentro desse vídeo eu falei sobre alguns fatores que desencadeiam essas crises, né? Pra gente olhar esses fatores. Agora, chegaram algumas perguntas para mim com relação a esses fatores que eu achei interessante. Uma delas foi uma pergunta que falava assim: como fazer o diagnóstico de um fator bioquímico? É a gente que faz? É o médico que faz? Existe um exame para isso? Então, nesse vídeo, eu quero esclarecer um pouco esse tema para você. Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender, como eu falei lá no vídeo da semana passada, que você vai assistir depois, que as crises depressivas é aquele momento crucial que a pessoa normalmente vai procurar a gente no consultório, né? Então a pessoa está com dor insuportável ali dessa doença e é nesse momento que ela busca um psicólogo normalmente para lidar com tanta dor ali emocional que ela está sentindo. Então nesse momento, muitas vezes a gente fica muito confuso na hora de um diagnóstico e entender o que é isso, que crise é essa que essa pessoa está tendo. Chega a família ali toda confusa, nervosa, sem saber o que está acontecendo e a gente fica ali na obrigação de mostrar e dar algum alento ali para aquelas pessoas. E a gente precisa ter uma certa organização para isso. Então, o assunto de hoje, ele é importante para que a gente pense estrategicamente até nas primeiras coisas que a gente vai observar no relato daquelas pessoas, né? Daquela pessoa que está com depressão ali na sua frente. Então, a nossa escuta tem que estar muito apurada para essas questões básicas aí, primordialmente. Quais são essas questões básicas aí? Primeiro ponto são os fatores de risco que desencadeiam uma crise. Então a gente vai prestar atenção em 3 tipos de fatores aí que podem estar ocasionando. A gente vai prestar atenção nos fatores ambientais que envolvem aí essa pessoa, ou seja, os fatores ambientais que podem desencadear uma crise são os problemas familiares, financeiros, problemas no relacionamento amoroso, no trabalho, na escola, ou seja, são os fatores externos a essa pessoa que podem ser extremamente estressantes para ela e podem desenvolver ou desencadear uma crise depressiva. O segundo fator que a gente vai prestar atenção são os fatores internos a ela. Aí a gente pode pensar nos fatores psíquicos dessa pessoa, emocionais, os traumas, os fatores cognitivos dessa pessoa, a forma como ela pensa sobre as coisas, a forma como ela percebe as coisas, como ela resolve esses problemas, que tipo de memórias traumáticas ela tem. Então, esses fatores internos também podem ser extremamente estressantes e também ajudar a desenvolver uma crise. Que essa pessoa pode ter internalizado vivências de forma muito disfuncionais, né? Com muita negatividade, muitos traumas, muitos medos, muita passividade ou agressividade. Ela pode não estar conseguindo se comunicar bem com as pessoas. Então, isso pode desencadear uma crise também depressiva. Agora, existem esses 2 fatores. Agora, a gente também não pode esquecer de um fator que é muito importante no desenvolvimento da depressão e das crises depressivas, que é o fator bioquímico. A falta de alguns neurotransmissores que a gente já sabe que é responsável pela motivação, pela alegria, pelo prazer, estão em falta na depressão. E nesse momento das crises, eles podem estar bem embaixo, né? A serotonina, a dopamina, a ocitocina, a noradrenalina. E a gente sabe que esses neurotransmissores são responsáveis pela nossa atividade. E a baixa dele, né, pode influenciar muito uma crise depressiva. Agora,
como diagnosticar uma crise que tem como fator principal o fator bioquímico se não existe um exame laboratorial? Sim, porque não existe um exame laboratorial que vai medir o nível de neurotransmissor ali dentro do cérebro da pessoa. Agora, a gente faz uma análise clínica. Essa é a forma de fazer um diagnóstico. Então, a gente vai excluir alguns fatores para a gente entender qual o fator que mais influencia aquela pessoa ali naquela crise. Então, acontece da seguinte forma muitas vezes. Um paciente está ali em desenvolvimento, um tratamento psicológico, ela está conseguindo se desenvolver, ela está conseguindo resolver seus problemas, ela está conseguindo lidar com as suas questões internas, se desenvolver aí como pessoa. E aí ela começa racionalmente a ver que está tudo melhor na vida dela. Só que muitas vezes essa apatia, essa fadiga, esse desânimo, essa vontade de não sair mais do quarto, de não interagir, continua. E se a gente exclui esses outros fatores, ou seja, os fatores externos estão equilibrados, tá tudo certinho com a vida dela, está conseguindo resolver suas coisas, né? Não estão estressando ela, se as questões internas também, se ela está conseguindo ter percepções racionais, equilibradas sobre as coisas, ela está conseguindo se comunicar, trabalhar sua autoestima, se ela está conseguindo entender essas questões, achar as coisas que ela realmente fazem sentido para ela, e ela mesmo assim continua em baixa, uma fadiga, um desânimo, uma falta de atividade corporal para fazer suas coisas e agir na vida, provavelmente ela tem um fator bioquímico a ser olhado. Então, uma pessoa que está com depressão grave, ela vai precisar do tratamento psiquiátrico. E aí é o momento dela conversar, se comunicar com o médico dela sobre essa questão. Ela está conseguindo se desenvolver bem na vida, tudo, e mesmo assim, essa sensação física de desânimo, de falta de motivação continuam. E aí o médico, com o tratamento dele, ele vai fazer os ajustes que ele precisa nessa medicação. Muito importante também que a gente também se comunique com esse médico. Muitas vezes a gente sabe que a gente não tem muita abertura com alguns médicos, né? A gente pode tentar, pelo menos, e muitos médicos sim querem, inclusive, essa interação interdisciplinar entre a gente, né? Alguns médicos, eu acredito, são médicos que são mais aprofundados. Um médico que entende a necessidade de um psicólogo ali para juntos eles trocarem. Então, isso é possível e isso é muito importante quando isso acontece. Porque ali a gente pode trocar com esse médico tanto informações dele com relação às reações medicamentosas, né, no corpo dessa pessoa, e ele também entender essas questões cognitivas, internas, psicológicas e ambientais também, que a gente vai estar mais por dentro do que ele. Então, para ele entender também até onde a interação bioquímica aí está acontecendo. Então, gente, para a gente recapitular aqui, para organizar melhor tudo isso que a gente viu aqui no vídeo, para a gente fazer um diagnóstico desse desenvolvimento dessas crises, é importante que a gente entenda um pouco sobre esses aspectos. Os aspectos internos, né? Os emocionais, cognitivos, psíquicos dessa pessoa. Os aspectos externos, né, ambientais dessa pessoa, problemática externa que envolve essa pessoa, e os fatores cognitivos, né, para só assim a gente poder de fato fazer um diagnóstico do que pode ser um fator bioquímico aí nessa crise, interagindo nessa crise. Então, gente, eu espero que você tenha entendido um pouco desse assunto, que queira se aprofundar mais, né? Então pode deixar seu comentário aqui, sua dúvida, que eu vou responder. E se você gostou desse vídeo, curte aqui também, dá seu like. É uma forma que você ajuda o projeto, né, e o nosso canal a divulgar mais informações para psicólogos que queiram se aprofundar e estudar comigo sobre a depressão. Que se inscreve no canal e ativa o sininho, que toda terça-feira você vai receber a notificação de novos vídeos. Então, gente, eu aguardo você na próxima terça-feira.